Boa noite. Animados? Animados. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre vigilância e oração. Tá? Vai chegar lá. Vai chegar. O Evangelho nos diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Por que será que Jesus nos convidou à vigilância e à oração? Algum significado tinha. O que é essa vigilância? Você viu aí? Essa vigilância, na realidade, é uma meditação diária que a gente vai fazer. Por que uma meditação diária? Porque eu preciso vigiar, estar atento o tempo todo nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas reações. O que é a meditação? A meditação não é aquele encontro de você com você mesmo. Os orientais meditam, né? O ocidental não tem muito essa prática, mas os orientais meditam e eles entram naquele silêncio de encontro com eles mesmos. Quando Jesus propõe a vigilância, ele propõe essa meditação diária. Essa meditação, ela vai fazer com que a gente se observe a todo instante. Essa é a vigilância. Não é observar a casa do outro, não é observar a vida do outro, é observar-se e corrigir o que precisa ser corrigido. Então a vigilância, a vigilância é a observação constante das nossas atitudes, necessidade de autotransformação diante das percepções, das tentações percebidas. Então, quando a gente, por isso que Jesus dizia assim: amai os inimigos. Por que eu tenho que amar o inimigo? Porque o inimigo vai mostrar para mim aquilo que muitas vezes a gente não quer ver. Então ele vai mostrar alguns comportamentos nossos que nós não queremos ver. Então o Divaldo, através da Joana de Ângeles, dizia assim: as suas sombras, que é aquele lado que a gente não quer ver, não é para a gente destruir as sombras, é para a gente olhar para elas, ressignificar e diluir gradativamente na sua existência. Então, se a gente tem uma postura que as outras pessoas não gostam, eu preciso começar a me auto-observar. E a partir daí, eu começo a fazer o processo da reforma íntima, da modificação que precisa ser feita. É difícil? Senão nós não estaríamos aqui. Se fosse fácil, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então a gente vai fazendo isso gradativamente. Então aí entra a vigilância, porque a vigilância vai permitir que eu me autoconheça. Não é conhecer os outros, é me autoconhecer. Mas eu me autoconheço através dos outros. Porque os outros, aquilo que eu não gosto no outro e que me incomoda demasiadamente, é porque ele existe dentro de mim. Então, como diz Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. A
a todo tempo nós estamos refletindo e recebendo os reflexos dos outros também. Ok? Bom, então eu começo a ter essa autoconsciência da minha vida. Isso é a vigilância, tá? E começo o quê? A conciliar-me com os meus adversários internos. Essa é a grande chave. A gente vem para a casa espírita, você pode estar anos na casa espírita, você pode vir à casa espírita a semana inteira, mas se você não fizer nada para se automodificar para melhor, você não construiu absolutamente nada ainda. Porque o processo que a gente vem para cá é da nossa educação moral, mental e emocional. Educarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então é uma mudança de atitude mental. Ok? Então eu vou fazer 3 pontos da oração. Primeiro ponto é a oração, o significado da oração em si. O que é a oração em si? Instrumento de transformação interior. Não foi dada a oração para a gente por nada. Jesus, quando queria entrar em contato com o Pai, ele se isolava e entrava em contato com o Pai. Ele se reabastecia para enfrentar o seu dia. Então, todos nós temos essa oportunidade, essa potencialidade de conectar com Deus. Onde está Deus? Dentro de nós, no outro, na natureza, em qualquer lugar. Nós estamos mergulhados em Deus. Como diz Emmanuel, somos peixes no oceano. Por que peixes no oceano? Porque somos mergulhados no fluido cósmico universal, que é a energia divina. Então ela está em todo lugar. Então nós somos mergulhados nela. Então quando eu me desconecto dessa essência divina, eu desligo meu Wi-Fi com Deus, eu fico perdido. Porque a minha conexão, a oração é a minha conexão com Deus. E que a gente começa aqui os trabalhos. Faz aquela preparação, aquela conexão, para você entrar numa outra sintonia, num outro ambiente, para você mudar, que a gente chega na rua, chega agitado, traz um monte de problema, a cabeça fica tumultuada. Você chega aqui, você muda esse processo. Mas eu posso fazer isso em qualquer lugar. Não precisa ser só aqui. Se eu aprender a fazer isso fora, na minha casa, às vezes no meu ambiente de trabalho. Para quê? Para que eu me harmonize e eu me sintonize. Que eu fique atento às situações que estão acontecendo e que estão tirando o meu equilíbrio energético. Aí entra o quê? A vigilância. Ok? Então, quando eu faço a minha oração, eu absorvo energias que vão me refazer. E a gente precisa, tá? A gente precisa ter essa conexão durante o dia. Se a gente ficar só no material, correndo daqui, correndo dali, eu não parar alguns instantes para ler alguma coisa, para ouvir alguma coisa que me traga um contato com a espiritualidade superior, com os espíritos da luz, eu estou muito mais sujeito a cair nas tentações. Tá? E é através da oração eu também vou transmutar os sentimentos em desequilíbrio. Porque eu vou começando a me identificar, a me autoconhecer, e peço através da oração que eu tenha força para vencer as minhas más inclinações. Que eu consiga melhorar nessa
meus péssimos comportamentos. Tudo bem? Então, existe a primeira oração, que é a oração egóica. É a oração que vem do nosso ego. Eu tenho uma passagem do Evangelho que diz assim: um fariseu e um publicano. O fariseu diz assim: ó Deus, ele está orando, dou graças, te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, essa oração é a oração dita com os lábios, não é a oração dita com o coração. A oração verdadeira é aquela que você se abre ao Pai. Você fala das suas dúvidas, das suas incertezas, dos seus medos. Você conversa com o Pai. Mas Ele responde? Responde. Ele responde. Só que muitas vezes Ele não responde da forma que a gente quer. Mas Ele responde numa palestra, num cartaz, numa pessoa que chega para conversar com você, num papel que você acha na rua, numa mensagem, ouvindo alguma coisa que alguém falou. Só que, como diz Emmanuel, ele falava assim: ore e preste atenção. Ore e preste atenção, que a resposta vem. Gente, que vem mesmo. Vem tão rápido que a gente não pode nem imaginar. Eu estava procurando uma explicação para um tema que eu quero desenvolver. E eu tinha feito uma limpeza no armário, estava separando os livros. E aí eu tirei 3 livros e peguei os 3 livros que eu queria ver o que estava naquele conteúdo que eu não me lembrava mais. E eu trouxe para a loja e durante o dia, na hora que deu uma folguinha, eu peguei os livros. E quando eu olhei um deles, tinha exatamente aquilo que eu queria. O que eu precisava, agora eu preciso desenvolver em cima do que eu achei. Mas o que eu precisava como roteiro, tinha ali. Eu não estava nem imaginando que aquele livro tivesse. Mas a espiritualidade, eu tinha uma pilha, tinha uns 10 livros, eu tirei alguns de cima e peguei aleatoriamente aqueles 3. Na realidade, eu não peguei aleatoriamente. Eles escolheram o livro para eu pegar. Eu peguei o que eu precisava. Então, a espiritualidade está o tempo inteiro acionando para nós. Nós é que não estamos espertos para entender o que eles estão querendo nos mostrar. Só que a gente às vezes quer o Papai Noel, né? A gente quer o presente prontinho, empacotado, com lacinho, do jeito que a gente quer. E às vezes Ele não vai te mandar assim. Ele vai te mandar semente para você plantar. Ele vai te mandar aquela dificuldade para você se recriar. Para você se modificar. Não é assim que vem. Ok? Tem uma passagem de Mateus que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Quer dizer isso? Entre no aposento e feche a porta. Não é entrar no seu quarto e fechar a porta. É entrar na sua essência. É desconectar do que está fora, ficar com você. E ali é você entrar no seu aposento, na sua caixinha que você tem ali. Então é ali que você tem que entrar primeiro. Depois disso ele diz assim: ora teu Pai que vê o que
está oculto. Ele sabe exatamente o que você quer. Só que às vezes a gente diz assim, mas Deus sabe o que eu quero. Mas você precisa sinalizar para Ele o que você quer. Por isso que sempre quando Ele ia curar alguém, Ele perguntava, o que queres que eu faça? Ou seja, a pessoa precisava dizer o que ela queria, porque Ele não iria violar o livre-arbítrio de ninguém. Então eu preciso sinalizar a espiritualidade, a energia cósmica do universo, qual é o meu propósito, quais são os meus desejos, o que realmente eu quero. E aí isso vai para o universo. Se está dentro daquela programação sua, ser importante para você, é útil, aquilo vem. Às vezes não vem nem nessa reencarnação, vem nas próximas. Porque às vezes a gente não está ainda na maturidade necessária para absorver aquilo que a gente pede. Então a gente precisa esperar também o tempo de Deus. Por isso que ele diz, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, ajuda-te que o céu te ajudará. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer o meu movimento. Não adianta eu estar lá em casa, às vezes doente, mas ter condição de vir à casa espírita, dizer para minha amiga assim, você vai à casa espírita hoje? Dá para você pôr o meu nome lá nas vibrações? É fácil. Para alguém que não tenha condições, tudo bem. Mas para quem tem condições, está deixando de fazer o seu próprio movimento. Não está confiando na sua própria oração. Porque a sua própria oração, ela tem a força e a fé do desejo da cura que você quer. Que está levando essa informação não está na mesma energia. Você entendeu isso? Ok? Então, te recompensará. Então, a oração tem uma recompensa. Qual é a recompensa? Você receberá as energias amorosas alimentando a sua essência de amor. A recompensa é a força, é a energia para você vencer, para você construir aquilo que você tanto deseja. Okay? Então, condições de superar toda e qualquer dificuldade que nos prejudique a evolução espiritual. Por isso, Jesus não deixaria a oração para nós. Ok? O livro dos Espíritos diz assim, a prece torna-o melhor o homem. Se ele orar com fervor e confiança, ele fica mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assistir. Este é um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. Jesus foi tentado, Divaldo tinha um obsessor de muito tempo, Chico também foi tentado, quando ele escrevia, estava começando as psicografias, atravessava uma situação financeira difícil, eles não receberam a família uma proposta de uma editora para que ele escrevesse, fosse editora, publicasse os livros, eles ganhassem o dinheiro em cima dos livros que estavam sendo publicados. E o pai do Chico ficou bravo com o Chico, porque meu filho, a gente precisa de dinheiro, você joga a oportunidade fora. E o Chico disse assim, mas se os espíritos me escreverem por mim, não trouxerem a mensagem, eu não escrevo nada. O autor são eles, não sou eu. Mas ele podia ter caído em tentações. Tentação do quê? Da vaidade, do dinheiro. São as tentações. Vaidade, dinheiro, poder, sexualidade, são as grandes tentações que a gente cai. Se
não estiver vigilante. Ok? Aqueles que oram muito pedindo ajuda divina na resolução dos seus problemas. Tem gente que ora. Eu tenho que fazer não sei quantas orações para eu conseguir o que eu quero. Não é pela quantidade de palavras, é pelo sentimento que está naquelas palavras. Por isso que Deus te recompensará. Ele te recompensará entendendo a força e a fé que você tem naquele propósito que você está querendo. Essa é a força da oração. Então a gente pede força para ter a energia necessária para superar, para vencer, para criar, para construir aquilo que a gente tem como propósito e está nos nossos desejos. Tá? Crença em Deus interventor que resolve todas as nossas mazelas, subtraindo de nós as dificuldades necessárias ao nosso crescimento espiritual, é falta de vigilância. Quem não conhece alguém que diz assim: ah, sabe, já joguei para Deus, agora Deus é que resolva, eu já fiz tudo que eu podia fazer pelaquela pessoa, agora está nas mãos de Deus. Há coisas que tem o tempo de Deus, mas há coisas que a gente pode resolver aqui e que a gente não quer resolver. Ah, vou deixar isso para a próxima reencarnação, porque nessa não tem mais jeito. Próxima reencarnação? Você sabe que é tão fácil programar uma reencarnação? Não é. Juntar os personagens, o palco, fazer as cenas, construir tudo para vir para cá. Por isso o Evangelho diz lá: reconciliai-vos com o vosso adversário e conquistar com ele a caminho, porque eu não sei quando virá a próxima oportunidade. Pode levar 400, 500, 600 anos. Então o momento é o agora, o presente. É agora que eu tenho que acertar as coisas. É agora que eu tenho que resolver as coisas. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, da Dona Laura, a mãe do Lísias e o pai, que quando eles desencarnaram, eles começaram a sentir algumas sensações estranhas, que eles estavam se preparando para reencarnar, e eles tiveram a oportunidade de observar o que eles tinham feito no período de 3 séculos, memórias de 3 séculos, somente, para ver e analisar o que eles tinham feito, para poder se reprogramar, para ajustar uma próxima reencarnação. Então, eles tinham 2 anos na espiritualidade para fazer isso. Então, cada dia eles iam lá, buscavam na memória desse arquivo e trabalhavam para a futura reencarnação. Só 300 anos. Não dá para ir mais, senão a gente se perde. A gente enlouquece do que nós já fizemos. Por isso que a oportunidade é agora. Então, a falta de vigilância é quando eu não reflito no motivo das minhas dificuldades, resultado das minhas escolhas que precisam ser modificadas. Então, a gente tem que parar de colocar a responsabilidade e a culpa nos outros. Não tem culpado. A responsabilidade é nossa, do que precisa ser feito. Então, quando eu estou vigilante, eu nunca acho que sou eu sempre acho que são os outros. Mas sou eu. Eu posso modificar o que os outros fazem para mim, como eu aceito o que os outros fazem para mim. Agora, eu não posso modificar os outros. Os outros não são da minha responsabilidade.
Mas o que os outros fazem para mim, como eu recebo isso, a responsabilidade é minha de como eu trabalho essa energia. Aí vem a vigilância. E se eu tenho dificuldade para administrar isso, eu tenho mais um recurso, que é a oração. Para eu entender o que eu preciso fazer para aquela situação. E aí, uma página do Evangelho, uma mensagem na internet, vai te responder naquele momento o que você precisa fazer. É só estar atento, ligar o Wi-Fi, a internet, com os benfeitores espirituais, que a resposta vem. Okay? O nosso pensamento, quando a gente está conectado em oração, já foi provado cientificamente, tá? E nos nossos lobos frontais, que é a parte nobre do nosso cérebro, a gente sabe disso, né? Porque a gente tem o cérebro reptiliano, que foi o início nosso, toda a estrutura inicial da formação da nossa glândula pineal, ela começou através dos répteis, que foi o começo da estrutura de uma consciência. A gente ainda tem esse cérebro em nós, o cérebro reptiliano, o cérebro límbido, que é o responsável pela parte emocional. Nós estamos desenvolvendo o cérebro frontal, que é a nossa conexão maior com a espiritualidade superior. Tá? Então, quando você entra em conexão, em oração, essas áreas nobres do cérebro, que são representadas no nosso corpo físico, faz o ser humano a única espécie capaz de pensar e orar com autonomia e livre-arbítrio. Então essas áreas, elas têm uma expansão, elas têm uma modificação. Isso foi provado até com ressonância magnética. A pessoa em estado de oração. Então ela entra numa faixa vibratória completamente diferente. Então a gente tem essa área nobre do cérebro, que no corpo físico está representado aqui. É uma área que está em expansão. Futuramente, nas próximas reencarnações, mais lá para frente, quando a gente desenvolver mais a espiritualidade, essa área vai sobressair mais. Por isso que o nosso cérebro antigo já se modificou muito, do início para agora. E nós ainda não estamos prontos. Nós estamos passando por um processo de transformação. A estrutura física também vai se modificando. Hoje, muitas da nossa arcada dentária, alguns dentes já estão modificados. E alguns nem vêm mais, porque não tem mais necessidade. Okay? Então, no livro Missionários da Luz, eles dizem assim: a prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem disco fácil de repetição no aparelho da mente. Essa é a mensagem que o André Luiz recebeu dos mensageiros, tá? Divinos. Então, não é, eu tenho que fazer não sei quantos Pai Nosso, tenho que fazer não sei quantos. Não é um disco que fica rodando. Tem que ter o quê? Sentimento. Vibração, energia, poder. A criatura que ora mobiliza as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Por quê? Quando você ora, você entra nessa ligação, você ganha uma força que você desconhece, mas que ela existe dentro de você. E você é capaz de realizar coisas, de entrar em contato com seres que você nem imagina. Você começa a exercitar isso na sua prática diária. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoráveis.
gente não sabe disso, mas a gente vai começando a descobrir. Revela a nossa origem divina e nos coloca em contato com forças superiores. Tudo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. A força da oração, do poder mental, que a oração vai atuar no lobo frontal, na caixa mental. Você vai se conectar com a espiritualidade. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Qualquer forma, aqui ou em níveis mais elevados, com corpos mais sutis. A força da oração, ela é poderosíssima. Okay? Então, para a gente resumir e encerrar, vigilância diária dos pensamentos, dos sentimentos, das ações egóicas que precisam ser modificadas em nós. Lembrando que nós não vamos modificar ninguém. Não acreditem que modificaremos alguém. Nosso exemplo pode modificar, mas se a pessoa não quiser a mudança, a gente não consegue. Ninguém tira ninguém do vício se a pessoa não quiser. Mas você pode orar pelaquela pessoa? Pode. Dona Laura orou muito pelo André Luiz no umbral, até que chegou uma hora em que ele resolveu fazer uma oração. Mas enquanto não fez isso, nenhum espírito violou a escolha e o livre-arbítrio do André Luiz. Esperou ele se conectar, ele fazer o quê? Ele sinalizar o que ele realmente desejava. Okay? Oração essencial, instrumento de aquisição de forças para a mudança que a gente precisa fazer, criando em torno de nós uma psicosfera de luz. Bater e abrir seu rosário. E além disso, a ação da vontade. Eu tenho que mobilizar a ação da vontade, que é a grande potência da alma. Na direção do quê? Da libertação das nossas tentações. Quem não tem uma tentação? Todos nós temos. Só colocar um chocolatinho lá na geladeira que a gente já está em tentação. Essa época, então, a gente está perdido de tentação. Colocando só o chocolate, tá? Na ação da vontade, a gente tem consciência do que a gente está fazendo, do momento que eu preciso realizar. Porque eu posso ter um pensamento, ter um sentimento em relação àquele pensamento para realizar alguma coisa, mas eu não acho. Fico só no plano das ideias. Agora vai ter muito plano das ideias. Quando começar o ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entrar na academia, vou fazer regime, vou fazer o curso da casa espírita, vou entrar no trabalho voluntário, vou fazer da passagem do ano é um monte de promessa. Passou um mês, você já cansou. Já não dá mais. Já voltou a rotina, começou o trabalho, já mudou isso, já mudou aquilo, você já esqueceu tudo. Por quê? Porque a gente não é persistente. Não adianta eu querer fazer muitas coisas. Eu preciso focar naquilo que eu sei que eu vou conseguir fazer. E fazer. É preferível uma do que 10 não fazer nenhuma. Obter forças para a superação das dificuldades íntimas que prejudicam nossa evolução espiritual. Então, cada um tem o seu pacote.
consciência e responsabilidade por nossas ações e por nossas escolhas. Sementeira, a colheita de hoje é semente do ontem. A colheita de amanhã é semente de agora. Saber o que é melhor para nós, que nos traz equilíbrio e harmonia. Isso chama-se autoconhecimento. O que é bom para mim? O que é bom para o outro, pode ser que não seja bom para mim. O que é necessário para mim? Não adianta escolher uma faculdade, porque todo mundo escolheu e ganha dinheiro, se não está na minha alma, se não está naquilo que eu gosto. Não adianta eu fazer um curso que todo mundo está fazendo, se não está na minha alma, se não está no meu querer, porque eu paro no meio do caminho, não realizo, eu não concluo. A sua alma vai chamando você para aquilo que você precisa realizar. O problema é que a gente fica no plano das ideias e não executa nada. E quando executa, daqui a pouco larga tudo. A gente não tem essa constância de seguir o que precisa ser feito. Você vem à casa espírita, faz um tratamento espiritual, você melhora. Daqui a pouco você não vem mais. Te falar que é para você vir fazer um tratamento por 10 semanas. Você vem fazer o tratamento por 10 semanas. Acabou as 10 semanas, se você melhorou, tudo bem. Se você não melhorou, você já vai falar mal da casa que você fez o tratamento. A gente acha que vai se curar em 10 semanas. Nós estamos há milênios tentando nos reformar, nos educar, nos melhorar. Então é um trabalho constante, persistente, até a grande modificação. Então a ajuda da casa espírita é um empurrão. O restante do trabalho é seu. E é diário. É dentro da casa espírita, é fora da casa espírita. Por isso a proposta de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Para que a gente vá subindo os degraus necessários para a nossa evolução espiritual. Nós não vamos dar passos longos, nós vamos dar pequenos passos. Mas que esses pequenos passos sejam constantes, sejam persistentes. Que a gente não dê um passo e cai de novo, que a gente não dê um passo e cai de novo, que a gente vai dando passos menores, mas que a gente vai subindo nessa escada da ascensão espiritual. Ok? É isso, gente. Então, vigiai e orai. Obrigado mais uma vez por estarem aí. Gratidão, pela oportunidade de trabalho aqui na casa. Desejo a vocês um Feliz Natal, uma excelente passagem de ano. Não abusem, controlem os desejos, que vocês possam, sim, ter dentro dos seus propósitos, que vocês idealizam, que possam concretizar no próximo ano todos os projetos que cada um tem nas suas mentes. Com certeza, no ano que vem, Deus vai permitir, nós estaremos reunidos de novo. Eu agradeço muito a compreensão, a paciência de estarem ouvindo, porque não é fácil, ficar ouvindo a gente falar, mas vocês nos dão a oportunidade de estudar cada vez mais para poder trazer mais informações. Agradeço a casa, toda a diretoria da casa, pela oportunidade, pelo convite de abrir as portas e confiar, de a gente vir aqui e poder trazer um pouquinho do Evangelho, daquilo que a gente entende, até o nosso nível de compreensão. Tá bom? Minha gratidão mais uma vez, felicidades e paz para todos vocês. Tá bom? Gratidão.